fato que, basicamente, quase todas as pessoas que vivem na nossa terra já ouviram falar sobre os 12 apóstolos de Cristo. Afinal, eles foram de extrema importância para o desenvolvimento do Evangelho e para a propagação do cristianismo nos seus primeiros anos de vida. Mas afinal, qual foi o destino dessas 12 figuras importantíssimas na vida de Jesus? Como eles morreram? Bom, se você não tem ideia, basta continuar assistindo a esse vídeo, pois essa será a nossa jornada de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e nós estamos prestes a trilhar um caminho rumo ao passado, buscando a resposta de como morreram os 12 apóstolos de Cristo. A morte dos 12 apóstolos de Cristo, parte 1. Conhecidos tanto como apóstolos, bem como discípulos por alguns, os 12 de Cristo são figuras marcantes dentro do Evangelho e até mesmo fora dele, contribuindo para a disseminação dos ensinos sagrados durante o cristianismo do primeiro século. Entretanto, mesmo que 2 nomes fossem atribuídos ao mesmo grupo de pessoas em diferentes circunstâncias e períodos, a verdade pouco conhecida é que ambos não são sinônimos um do outro. Em uma introdução rápida sobre o assunto, podemos dizer que, quando são referenciados como os discípulos de Cristo, o termo faz referência à palavra grega mathetes, que significa seguidor ou até mesmo aprendiz. Mas, por outro lado, quando são colocados como os apóstolos de Cristo, os mesmos então passam a fazer alusão a uma derivação do verbo grego apostolen, que significa enviar ou remeter. Dessa forma, podemos compreender que, enquanto discípulos, os 12 fazem papel de ouvintes e fiéis no estágio da sua aprendizagem e, posteriormente a isso, acabam sendo atribuídos como apóstolos, com a tarefa de realizar as suas missões religiosas e disseminar o Evangelho. Os 12 apóstolos de Cristo. Durante todos os seus anos de vida, Jesus Cristo acabou conquistando diversos fiéis e seguidores. Mas dentre todos eles, apenas 12 foram dignos o bastante para serem escolhidos como os seus aclamados e amados apóstolos, sendo estes Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Thomas, Mateus, Tiago, dessa vez o filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão e, por fim, Judas Iscariotes, com algumas outras variações de nomenclatura entre um e outro, dependendo da sua citação ou tradução. E por mais que todos eles tenham uma participação importante dentro do Evangelho, o triste fato é que existem poucos outros documentos reais e palpáveis que validam a história de suas vidas. Por isso, grande parte do que sabemos a respeito deles nos é fornecido por meio dos escritos bíblicos e alguns poucos materiais externos deixados por historiadores e bispos, como Eusébio de Cesareia, o autor de Histórias Eclesiásticas do século IV, e por relatos orais que eram contados de pais para filhos, e assim passados de uma geração para outra. Porém, se pouco sabemos sobre as suas histórias em vida, imagine sobre a verdade por trás de suas mortes. Para ter uma ideia, até mesmo para os estudiosos da religião, esse acabou se tornando um tema sensível, rodeado por um grande ponto de interrogação. Ainda assim, conseguimos reunir uma quantidade interessante de informações sobre esse momento da vida de cada um deles e resolvemos trazer todos eles aqui para vocês. Começando por Pedro. Considerado um dos apóstolos favoritos de Cristo ao lado de Tiago e João, Pedro, que antes era conhecido como Simão, teve o seu nome modificado por Jesus para que ele pudesse carregar o significado de rocha
Isso porque, segundo Cristo, ele deveria ser a estrutura na qual seria construída a sua igreja. Missão esta que, aparentemente, ele agarrou com todas as suas forças. Para você ter uma ideia, Pedro acabou se tornando um dos líderes mais importantes da igreja cristã do primeiro século. E seu fim não foi nada diferente do que o martírio. A sua sentença de morte foi dada pelo imperador Nero em meados de 64 d.C., depois do grande incêndio de Roma, e contou com uma única diferença, que no momento Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia honrado o bastante para morrer da mesma forma que Jesus. André, irmão mais velho do mencionado apóstolo Pedro e o primeiro a se tornar discípulo de Cristo, André acabou tendo um destino muito parecido com o anterior. Segundo uma das histórias a retratar o seu fim, ele teria sido crucificado na cidade grega de Patras, por volta de 60 d.C. E assim como o irmão mais novo, por acreditar ser indigno de tal morte, por se assemelhar à de Jesus, o homem acabou sendo crucificado de uma forma um pouco diferente. Durante o ocorrido, ele teve as suas mãos amarradas ao invés de pregadas, além de contar com uma cruz em forma de X no lugar do tradicional T. Tanto que atualmente as cruzes em forma de X são chamadas de Cruz de Santo André. Lembrando que para muitos estudiosos, as execuções dos romanos eram feitas em uma única estaca, sendo o símbolo de cruz ainda questionável na origem do cristianismo. Mas ainda que essa seja uma das histórias mais disseminadas sobre o fato, existem aqueles que afirmam que a sua fonte não é confiável. O ocorrido foi registrado no livro apócrifo chamado Atos de André, que por sua vez dispunha de relatos um tanto quanto suspeitos, como os milagres de André, e acabou sendo considerado uma lenda. Tiago. Enquanto isso, Tiago, um dos 3 discípulos adorados, que inclusive foi escolhido para testemunhar a transfiguração de Jesus, não podia deixar de ter um final trágico. O apóstolo foi o primeiro do grupo a morrer como um mártir. E em seus momentos finais, ele acabou sendo decapitado com uma espada, como é retratado em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Através do versículo, foi nessa época que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de persegui-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Tudo isso aconteceu em Jerusalém em 44 d.C., graças ao fato de que Herodes se convenceu que, ao perseguir os cristãos e impedir a propagação do cristianismo a favor dos judeus, eles se sentiriam gratos e então lhe concederiam favores. Cretino. João. Mas com João, irmão de Tiago, as coisas foram um pouco diferentes. Segundo todos os indícios que temos a respeito da morte dos 12 apóstolos de Cristo, João teria sido o único dentre todos que não morreu em tormenta. E, por incrível que pareça, segundo os relatos, ele teria morrido de velhice, com os seus ilustres 94 anos de idade. Além disso, todos os seus anos de vida foram muito bem aproveitados quando se trata de suas contribuições para a igreja cristã. Afinal, teria sido ele o responsável por escrever o Evangelho de João. Filipe. Agora, talvez uma das histórias mais conflitantes e controversas está relacionada a Filipe. Isso porque, segundo a maioria dos especialistas, por ter o mesmo nome de São Filipe, o evangelista, presente no livro de Atos, a separação entre os dois acabou ficando um pouco conturbada. E por esse motivo, acabaram se formando diversas possíveis histórias sobre o seu fim, sobre sua morte. Entre essas versões, existem aquelas que dizem que ele foi decapitado, enquanto outras dizem que foi apedrejado até a morte, ou até mesmo crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro. E apesar de não existir um consenso sobre qual delas é a verdadeira,
informações um pouco mais confiáveis e concisas afirmam que, independentemente de qual tenha sido o seu martírio, ele teria falecido por volta de 80 depois de Cristo, provavelmente na antiga cidade grega de Hierápolis. Bartolomeu. De todos os apóstolos, a tradicional história de Bartolomeu, que também é chamado de Natanael no Evangelho de João, é, sem dúvida alguma, a mais perturbadora. Apesar de também ter algumas variantes, a mais popular delas afirma que ele teria tido a pele esfolada antes de morrer e depois acabou sendo decapitado. Tudo isso teria acontecido em Albanópolis, na Armênia. E para deixar tudo ainda mais intenso, existe uma possível variante em que, antes de ser morto dessa forma, o apóstolo teria sido crucificado de cabeça para baixo. Porém, durante o processo, acabou sendo derrubado antes de morrer e, para que ele sofresse ainda mais, foi destinado a demais tormentas, sendo esfolado em vida e, enfim, decapitado. Algo que, considerando tudo o que ele passou, foi quase como uma salvação dos seus pesares. Além disso, uma curiosidade sobre esse apóstolo é que, por mais que ele tenha sido tratado por muito tempo como tendo dois nomes, Bartolomeu e Natanael, estudiosos modernos discordam desse fato e afirmam que os dois seriam pessoas diferentes. Fato este que certamente abriria uma centena de questionamentos e dualidades em sua história. Ainda assim, o mais aceito é que ambos sejam a mesma pessoa. Bem, nós encerramos aqui a primeira parte desse vídeo. A segunda parte, obviamente, vai contar a história dos 6 apóstolos restantes. Eu espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui, as suas sugestões também. E o nosso Pix continua funcionando para você continuar colaborando com as produções aqui no canal, tá bom? Quero agradecer a todos vocês de coração pela generosidade. Se você for novo por aqui, se inscreva, dê seu like, que isso aí já dá uma força enorme. Até o próximo vídeo.